Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Eu vou pedir para a nossa irmã Janaína ler o versículo 9 e o versículo 10. Pode ler. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém. A Neide, pode ler, Neide? Nessa outra versão. É bom que a gente tem essas versões. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém. Meus irmãos, então a semana passada nós falamos o que é a igreja. E abordando esse tema, o que é a igreja, nós falamos que a igreja é o povo eleito de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, e logo só existe uma igreja na terra, né, em todos os tempos e lugares. Também falando sobre o que é a igreja, nós falamos que Jesus Cristo é o dono da igreja, que Ele que é o dono da igreja, e que na igreja todos são iguais perante Deus, não há distinção, todos são iguais, não existindo nenhum tipo de hierarquia espiritual, e que não pode haver também divisão entre clero e entre leigos, né? O clero, essa palavra, o clero que nós falamos, o clero é aquele que descreve uma classe clerical, ou seja, são os religiosos conhecidos, né? Aqueles conhecidos como sacerdotes, que fazem então parte de uma igreja ou de um clero. Então são esses cleros que são intitulados e que fazem parte, e que são religiosos e que fazem parte dessa igreja. Então o clero é um conjunto de religiosos que podem pertencer a um determinado lugar, uma determinada igreja, ou até mesmo um determinado culto, né? Aqueles que são oficiais. Mas o que nós falamos que não dentro da comunidade da igreja não há essa distinção diante de Deus, né? Diante de Deus todos nós somos iguais, né? Diante de Deus todos nós fazemos parte do mesmo corpo e o cabeça é Cristo. Então, e a questão dos leigos também, leigo significa um indivíduo com pouco ou nenhum conhecimento em determinado assunto. A palavra leigo é aquela pessoa que ela não tem um certo conhecimento ou nenhum conhecimento a respeito de um assunto, talvez uma matéria, ou questões religiosas, teológicas. Então nós tratamos que essa questão diante de Deus não há essa divisão entre leigos e cleros. Para Deus não tem isso. Todos nós somos iguais, porque é um só corpo e Cristo é o cabeça. Então a igreja, então, ela é uma igreja santa, e é uma igreja universal, e é uma igreja apostólica, né? Essa igreja que Cristo veio preparar, essa igreja que Cristo vai buscar. Também a apostolicidade da igreja, que se expressa quando ela sai pelo mundo, vivendo e pregando a palavra de Deus. Então a igreja ela dá continuidade
continuidade no fundamento que os apóstolos veio pregando e veio ensinando. A igreja é uma continuidade dessas pregações e dessa missão. Então toda a igreja ela deve dar continuidade disso, pregando e vivendo a palavra de Deus no seu dia a dia, falando desse evangelho. Então hoje nós falaremos acerca quem é você na igreja. Então, sabendo que o papel da igreja é pregando, falando, anunciando, falaremos hoje quem é você na igreja. Então, a igreja ela é uma reunião de pessoas escolhidas, chamadas e salvas por Deus. Então, todos os crentes, sem nenhuma exceção, eles são membros iguais da família de Deus. Então, a igreja ela é chamada, salva por Deus. E todos aqueles que foram chamados por Deus, todos aqueles que foram chamados, sem exceção, são membros iguais da família de Deus. Não há distinção. Então saiba você que não há nenhum e nenhum outro melhor do que o outro. Todos são iguais diante de Deus. Todos foram chamados pelo mesmo Deus. Todos receberam a obra, foram resultados da obra expiatória de Cristo, ou seja, todos foram livres da escravidão por Cristo, todos aqueles que Ele chamou, e todos assim se tornaram então como família de Deus, né? Jesus Cristo, Ele fez expiação, ou seja, a expiação ela significa que Jesus Ele tomou para si a nossa penalidade que era contra nós, Ele toma e se torna punido pela nossa culpa. Então isso é uma obra expiatória. Ele toma no nosso lugar a sentença, Ele toma para si no nosso lugar a consequência do pecado, Ele traz no seu corpo, Ele tira. É como se alguém fosse preso e Jesus fosse até a cadeia e falasse, pode sair porque eu vou assumir o teu lugar aí. Eu vou assumir a culpa. É exatamente isso que Cristo fez. Então a igreja é a família de Deus. Então, e falando de divisão, não há nenhuma base bíblica para qualquer cristão, qualquer pessoa querer fazer distinção espiritual entre as pessoas. Porque tem um cargo B, um cargo A e querer fazer distinção, porque isso não tem base bíblica para isso. Não há base para fazer distinções em relação da família de Deus entre cleros e leigos. Não há base bíblica nenhuma para fazer isso, para se portar dessa maneira. Então, sabendo que a existência dessa distinção que vem fazendo, isso se deu da Igreja Católica Romana. É ela que começou com essa ideia, ela que criou esta separação entre cleros e leigos. Então foi a Igreja Católica e Romana que criou esta separação entre aqueles que trabalham oficialmente para a igreja e entre o povo. Então eles fizeram essa distinção. Mas dizer que há uma base bíblica para isso, não há base bíblica para isso. Mas o interessante aqui é que os reformadores nessa época que houve isso, então eles se opuseram a isso, afirmando que leigos têm igualmente, são valiosos, tanto leigos como o clero são valiosos diante de Deus, né? Que não há diferença a isso. Então os reformadores se levantam, se opõem a essa ideia, né, de fazer distinção, e eles dizem, não, os leigos têm a mesma dignidade que os ministros, né? Eles têm a mesma dignidade. Então, todas as atividades, todas as coisas que ocorrem dentro da igreja, então elas são igualmente valiosas diante de Deus. Para aquele que prega, ou para aquele que vai o templo, né? Ou aquele que coloca uma água, aquele que arruma o ornamento da igreja, não há distinção diante de Deus. Todos, de uma forma valiosa, são filhos de Deus, né? Todos são filhos de Deus, não tem menor nem maior, mas todos são assim. Então, nesse entendimento, todo cristão, ele é um sacerdote, né? Todo cristão, ele é um sacerdote, e ele tem o livre e direto acesso à presença de Deus.
como o único e mediador, Jesus Cristo. Então, todos nós temos acesso a Deus. Nós não temos intermediários, não tem alguém que nós precisamos falar, nos submeter para falar com Jesus, né? Todos, os ministros, todos, o membro, todos têm o livre acesso para falar com Jesus, né? Alguém diz, mas Deus fala mais comigo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, Deus vai ouvir o membro, como vai ouvir o ministro, como vai ouvir um evangelista, como vai ouvir um pastor. Deus vai ouvir a todos da mesma forma, porque todos são filhos de Deus, todos estão na mesma linha, todos são filhos de Deus. Mas infelizmente, o que a gente vê em muitas igrejas é que os membros, eles acabam sendo parados ou neutralizados. Por quê? Porque se cria a ideia que membro é membro e que membro não tem nada para fazer. Que membro vai simplesmente na igreja e ouve, e ele tem que ouvir ali e ele não serve para mais nada. Infelizmente se cria essa ideia em muitas igrejas. Quem que é você? Já ouviram essa pergunta? Quem é você? E ele fala até triste, até desanimado. Quem é você? Eu sou só membro. Ele fala desse jeito, já ouviu isso? Eu sou só membro. Né? E ele nessa parte, sem compreender o quanto que ele é valoroso para Deus no corpo. Ele não sabe a importância que ele tem no corpo. Né? Ele não tem essa ideia, essa noção do quanto que ele é importante no corpo, na família de Cristo. Né? E a gente vai falar isso mais para frente. Mas ele fala assim, com muita tristeza e pesar, eu sou só membro. Varão, mas você só... Não, meu irmão, você tem que... Não, mas isso aí é muito pouco. Ou alguns, né? Alguns aí, mas eu sou fulano de tal, você não me viu ainda? Que isso? Você só... Né, achando que ele é mais grandioso em relação àquele irmãozinho que é membro, que diz que é só membro, porque ele já vem de uma concepção, de uma ideia, ou já ouviu muito, que ser só membro não é tão importante assim, interessante. Né? Esse é um grande problema hoje. Não é só ser interessante, mas o que eu tenho para apresentar hoje, dentro de quem é você na igreja, essa proposta é mostrar a vocês, ou nós aprendemos juntos, quem é realmente você na igreja, qual é o seu papel na igreja, né? Será que ser só um membro é coisa mínima, não tem sentido? De forma alguma. Você vai ver o quanto há sentido você ser um membro do corpo de Cristo, né? Alguém que vai dizer que você é só membro, não, membro eu sou só membro de banco, né? Eu só chego lá, sento e ouço e vou embora, é só isso. Então ele mesmo se diminui, né? Ele mesmo se diminui, ele mesmo se desvaloriza. Ele não entendeu a chamada de Deus, né? O que significa, o que implica a chamada de Deus. Então nós vamos ver aqui, dentro dessa proposta, né? Que eu quero despertar em nós, né? Dentro dessa proposta, quem é você na igreja? Eu quero despertar para mostrar ou informar a sua identidade, né? A sua vocação e seu papel na igreja. Né? Que você não é só membro do corpo. Ser membro do corpo de Cristo é algo extraordinário, é algo valioso, né? Que não há riqueza nessa vida que possa comparar ser membro do corpo de Cristo. Então nós vamos ler alguns versículos aqui. E a primeira coisa é a gente saber, dentro desse versículo, o que Jesus Cristo fez, né? Dentro desse versículo nós vamos ver o que Jesus Cristo fez por você. E aqui você foi constituído, né? Então a gente vamos ver em Apocalipse, capítulo 1. Pode ler para mim capítulo 1, o versículo 5 e 6. A primeira coisa que nós vamos ver é o que Jesus Cristo fez por você. E a que ele te constituiu. Se achou, pode ler. Apocalipse 1, versículo 5 e versículo 6. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos É o versículo 5? Isso. Capítulo 1, versículo 5 e 6.
aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o que Jesus fez por mim e por você? Apocalipse está dizendo que ele nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então o que ele fez por nós? Ele fez um sacrifício. Sacrifício do quê? Sacrifício de morte. Ele derramou o sangue, né? Então você vê a grandiosidade de fazer parte desse corpo, da família de Deus, é que ele pagou um alto preço, um preço de sangue. Ele fez algo que a humanidade não teria condição nenhuma de fazer. Ele se sujeitou de tão tamanha que ele abandonou, ele deixou toda a sua glória e desceu o lugar mais baixo que ele poderia descer nessa terra. Ele pisou nessa terra cheia de pecado. Então, por que ele fez isso? Porque ele nos amou. Ele nos amou. E ele não só nos amou, como ele provou, ele evidenciou o amor dele fazendo o quê? Morrendo na cruz, fazendo expiação. Ele trocou de lugar comigo. Ele trocou de lugar com você. Ele foi lá no cárcere, ele entrou lá, ele disse assim para você: pode ir embora, porque a tua condenação está paga, eu vou cumprir ela. Isso é interessante, porque é muito mais além do que a gente imagina, né? Eu estou dando um exemplo de uma prisão, mas é muito mais, né? É muito mais, porque ele recebeu a rejeição do pai. O pai se cala, o pai não suporta olhar para ele por causa do pecado nosso que estava sobre ele. E ele derrama o seu sangue, ele vai até o fim e ele derrama o seu sangue. Então, quando alguém perguntar para você, quem é você na igreja? Fale com muito entusiasmo e alegria: eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou da família de Deus, eu sou alguém diante do céu e da terra. O céu conhece você, o céu sabe quem é você. Ó, tá vendo ali? Aquele ali faz parte da família de Deus. Mas como assim? Não, Cristo morreu por eles. Eu acredito que há conversas nos céus, né? Olha, que lá são os filhos de Deus. Os céus conhecem os filhos de Deus aqui na terra. Eles sabem quem são. Então, por quê? Porque ele derrama o seu sangue e nos liberta da condenação eterna. E a segunda coisa que nós devemos ver aqui, o que ele nos constituiu como reino e sacerdote, né? Como reino e sacerdote. Um reino que foi plantado e que nós fomos chamados para participar desse reino aqui na terra. E fomos chamados não só para participar desse reino na terra, como também sacerdotes, representantes. É isso que ele fez conosco, né? Então ele nos amou. O que Jesus fez por nós é que ele nos ama, e nesse amor ele toma a cédula da culpa que era para nós, ele toma para si. Então ele nos liberta da escravidão do pecado, derramando com a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue puro. É isso que ele faz. E não só isso, então ele nos constitui reino e sacerdote. Então há um reino aqui na terra que nós vivemos hoje, e nós fazemos parte do reino de Deus aqui na terra. Cristo veio, plantou o reino de Deus aqui, e agora nos traz para dentro desse reino, e nos torna, então, sacerdote desse reino, ou seja, representante desse reino. Ele vai e diz: olha, eu vou mandar um consolador que esteja com você até a consumação do século. É interessante que ele vem, ele abre a história, ele abre a obra, e aí ele vai colocar quem? Os seus trabalhadores. Ele entrega o reino na mão minha e sua, para sermos representantes, para darmos continuidade no Evangelho de Cristo. Vocês entendem que é isso? É ele plantar, é Cristo plantar um reino, Cristo plantar um reino na terra e nos deixar como sacerdotes. Vocês vão cuidar agora. Vocês vão dar continuidade até a consumação do século.
Então o que Jesus Cristo fez por mim foi isso, né? Como os filhos de Deus. Quem é você na igreja? Você é um filho de Deus, a qual Deus te amou de tal maneira que ele, nesse amor, ele não só ama com palavras, mas ele ama com ação. E a ação dele, a expressão do amor dele é tão grande que ele envia o seu único filho. E para ser mais profundo, ele mesmo desce e vem aqui morrer. Olha só. Então ele ama de tal maneira que ele dá o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, ser membro do corpo de Cristo é muito mais que dizer só membro, sou só membro, né? Essa é a realidade. Vocês querem falar alguma coisa? Algum apontamento? Pode? Tá bem claro isso aqui? Agora, por nós sermos membros, né, de entendermos o que Jesus fez por nós e aquele nos constituiu, nós falamos muito disso, né, que é ser representante de Cristo, é uma coisa muito séria, uma responsabilidade muito grande, mas é uma alegria muito grande poder representar um santo e a forma que nós devemos viver. Nós precisamos então agora ver quais são os privilégios de sermos sacerdotes de Cristo, né? Que privilégio nós temos de sermos sacerdotes de Cristo. Quero que você abra a Bíblia, me ajude na leitura, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo 4 e 5. A Neide abre para mim em Hebreus, capítulo 13, e leia o versículo 15 e 16. Então nós vamos ver dentro desses versículos quais são os privilégios de sermos um sacerdote de Cristo. 1 Pedro, um abre 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, e o outro abre Hebreus, capítulo 13, 15 e 16. 13. Hebreus 13? Hebreus 13, versículo 15 e 16, e outro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos ver aí quais são os privilégios que temos. Pode ler, Janaína, pode ler primeiro 1 Pedro. Cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Olha que coisa interessante. Então nós temos, quais são os privilégios? Nós temos livre acesso, né? Nós temos livre acesso a Cristo, e por termos então um livre acesso a Cristo, então através de Cristo nós somos edificados em Cristo, para sermos o quê? Sacerdócio santo. E para sermos sacerdócio santo, também oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai, por intermédio de Cristo. Lê para mim Hebreus 13, 15 e 16. Versículo 15 e 16. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai por intermédio de Cristo. Então, no capítulo 2 de Pedro, ele diz para chegando-vos a ele, para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual,
Para quê? Quais privilégios? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós vemos o privilégio que nós temos. Esses privilégios é que nós partilhamos, né? Nós partilhamos da vida, da pedra viva que é Cristo, e que através disso através de Cristo nos dá a ressurreição. Esses privilégios que nós temos em Hebreus, dizendo para que nós possamos oferecer então sacrifícios agradáveis, e sacrifícios aí não é só de louvor, mas é sacrifícios agradáveis a Deus também pela nossa conduta, né? Pelas obras que nós realizamos. Esses são os sacrifícios agradáveis a Deus, esses são os privilégios, as condições que Ele nos dá. Interessante que para ser santo não sou eu que promovo a minha santidade, não é a minha busca que promove a santidade, mas nós somos edificados em Cristo, e através de Cristo nós somos santificados. Ele nos santifica não é uma santificação que vaga no ar, mas é uma santificação com propósito. Qual é o propósito? De oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não tem como o ser humano oferecer nada a Deus pela uma vida carnal. Deus não recebe. Deus recebe através de uma vida espiritual, uma vida santa, obras que agradem ao Senhor. E por isso que nós, como igreja, como filho de Deus, temos que ter essa preocupação. Quais são as obras que eu estou realizando? As obras que eu preciso realizar precisam ser obras de quem é filho de Deus, de quem pertence a Deus, de quem foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Então os nossos privilégios são que essas obras que nós devemos apresentar como sacrifícios espirituais agradáveis ao Pai, são obras que estão sendo geradas em nós através do Filho. É por causa do Filho que nós temos condições, então, de oferecermos, de viver uma vida santa. E esses são os privilégios que nós temos. Isso é algo que o mundo não tem condição de nos dar. Isso é algo que o mundo não tem condição de nos oferecer. Isso é um privilégio para aqueles que foram chamados filhos de Deus. Ter essa condição de oferecer, de praticar essas obras. Então eu só tenho condição de praticar obras agradáveis a Deus através da santificação, através de Cristo Jesus. É Cristo que me santifica, é Cristo que me purifica, e eu tenho esse privilégio de ser purificado. Você tem esse privilégio de ser purificado e santificado por Cristo. Então você terá condições então de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então esse é um dos privilégios que nós temos, e de saber que Deus Pai recebe o nosso sacrifício. Mas agora a outra questão é: qual é a razão de sermos salvos por Deus? Falando sobre esse tema, quem é você na igreja? Primeiro nós falamos que Cristo nos ama, e aquele nos constituiu. Ele nos ama, derramou seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Ele nos constituiu reino e sacerdote, e Ele também nos dá privilégio através do seu Filho amado. Mas agora, quem é você na igreja? A gente precisa entender qual é a razão de nós sermos salvos por Deus. Por que Deus nos salvou? Qual foi a razão de Deus nos salvar? Qual é a razão de sermos salvos por Deus? E isso nós vamos ver aí no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 39. E também ainda no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16. Vamos ver por que Deus, qual é a razão de sermos salvos por Deus. João 6, 39. Achou? Pode ir. E a vontade de quem me enviou é esta,
e nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, a primeira razão de nós sermos salvos por Deus está aí. Para quê? Para que não se perca e seja ressuscitado no último dia. Então essa é a vontade do Pai. É a vontade do Pai. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, é a vontade do Pai, o Pai que me enviou. A vontade dele é que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Então aqui você já pode perceber que a questão da eleição aqui, dentro desse versículo, a questão da predestinação aqui, dentro desse versículo, Jesus está deixando bem claro. O Senhor me enviou, a vontade é de que o Senhor me enviou, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ele está dizendo aqui que foi todo mundo que ele deu? Ele está dizendo de todos que o Senhor me deu. Então a vontade do Pai é que eu não perca todos daquele que o Senhor me deu. Isso é muito importante você prestar bem atenção nesse versículo. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Prestar atenção nessa questão, dessa frase de Jesus, que todos aqueles que o Senhor me deu, que eles não se percam. Essa é a razão pela qual eu e você fomos salvos por Deus. Essa é a razão pelo qual Deus envia o seu Filho. Porque Deus na eternidade, Ele já escolheu aqueles que seriam salvos. Entenda isso, Deus, o que Jesus está dizendo aqui, essas são frases eternas. Em eternidade Ele está dizendo isso. Quando Ele diz isso, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ele está falando em eternidade aqui. Ele está dizendo, aqueles que o Senhor já salvou na eternidade, eu vim para que nenhum deles se perca. Preste bem atenção nisso. Se perca. E eu os ressuscitarei no último dia. Quando ele vier buscar a sua igreja, ele mesmo vai ressuscitar aqueles que morreram no Senhor. Isso é interessante, nós sabemos disso. Então, na eternidade, ele já te escolheu. Ah, mas aquele que ele escolheu, Jesus está querendo dizer que ele vai se perder? Não, ele não vai se perder, ele está juntando. Ele está juntando as ovelhas no seu aprisco. Todos, ele vai tratar isso em relação a Judas. Pai, todos aqueles que tu me deste estão todos comigo, a não ser o filho da perdição. Ele está falando de quem? Judas. Ele está falando, Judas não vai ser salvo. Ele é o filho da perdição, está deixando bem claro aqui. Então, essa é a razão porque eu e você fomos salvos, essa é a razão da obra de Cristo, é vir a juntar as suas ovelhas, é trazer as suas ovelhas para si, e nenhuma delas vai se perder, nenhuma delas vão ficar perdida no caminho. Ele veio para juntar as suas ovelhas. Ele veio para trazer aquelas que haveriam de ser salvas. E ele continua fazendo isso, continua através de nós. É por isso que nós temos que pregar o evangelho, por isso que nós somos sacerdotes, nós somos representantes, porque nós vamos continuar anunciando o reino de Deus e pregando o reino de Deus, para que essas ovelhas venham e elas vão ouvir a mensagem. Então, todo homem, ele só virá a Cristo ouvindo a mensagem do evangelho, aonde Cristo chama as suas ovelhinhas. É através dos seus filhos na terra, através dos seus sacerdotes representando a terra, ele chama as suas ovelhas através do evangelho. Infelizmente, por falta de interpretação, né, da Bíblia, muitas pessoas, principalmente o universalismo, né, o que acontece? Eles veem esses versículos, principalmente esse aqui, o João 3, 16 e 17, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa parte que fala para que o mundo fosse salvo por ele, as pessoas pensam que é o mundo inteiro, né? Muitas pessoas acham que é o mundo inteiro. Não, Jesus veio para o mundo inteiro.
né? Elas não vê essa parte mundo como o Senhor está falando de mundo aqui. O que Deus quer falar aqui, nesse sentido de mundo? Ele está querendo falar sobre povos, tribos, línguas e nações, né? Porque o mundo não tem só brasileiro, não tem só colombiano, não tem só espanhol. O mundo tem várias, né? Várias pessoas. Dentro do mundo tem várias, né? Várias etnias, várias tribos, várias raças. Então, o sentido de mundo aqui é isso que Deus quer falar. Mas, infelizmente, muitas igrejas universalistas falam assim, que Jesus veio salvar o mundo inteiro, todo mundo. Quer dizer, todo mundo vai ser salvo, ninguém vai para o inferno, nada. Quer dizer, então, para que Jesus morreu na cruz, então? Foi em vão? Tirando, né? tirando toda a eficácia da cruz, né? Do sacrifício, né? Que a gente leu falou, que ele veio pegar aqueles que é dele, né? Aqueles que Deus deu para ele. Né? E Deus deu, agora a gente não vamos saber quem foi? Não. Por isso que a gente tem que pregar temos que falar do Evangelho. todas as pessoas, porque nós não sabemos porque os dele, filhos né? dele, os eleitos, né? E até essa questão dessa palavra, né, de predestinação, que significa algo que... Predestinação significa algo que já foi determinado ou decidido já. E isso foi determinado e decidido na eternidade. Então a palavra predestinação foi isso. Eu determinei que Janaína será salva. Ponto final. Ela vai ser salva, eu escolhi ela para salvação e acabou. E não há nada que tire isso dela. Por isso que Paulo vai dizer, o que nos separará do amor de Cristo, a fome, a nudez, a tribulação, a angústia, a fome, a peste, nada. Por quê? Porque essa obra eficaz de Cristo, ela é eficaz. Não tem como, você não deita... salve a corda perdida. Não tem essa possibilidade de você perder. Por isso que no Evangelho de João, o capítulo 15, versículo 16, vai dizer aí, não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, João 15, 16, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Ou seja, a razão pela qual nós fomos salvos por Deus é para que nós não se perca, é para que nós um dia seremos ressuscitados num corpo transformado. Nós continuaremos vivendo por toda a eternidade. A razão pela qual nós fomos salvos por Deus também, João 15, 16, é para que nós venhamos dar fruto, e que não só dar fruto, mas que esse fruto então permaneça. Porque para dar fruto, para que esse fruto permaneça, ele vai ainda dizer, para quê? Para que nós tenhamos condições de pedir tudo ao Pai, e que Ele conceda a nós. Mas para que isso aconteça, deve ter então essa palavra legitimidade. Para que nós tenhamos legitimidade, nós precisamos então não só dar fruto, ele nos chama, nós fomos salvos não só para dar fruto, mas para que esse fruto permaneça. Para que esse fruto deve permanecer? Para que nós então tenhamos uma legitimidade ou condições de pedir tudo ao Pai e segundo a sua vontade ele nos conceda. Olha a grande razão por que Deus nos chama, né? Porque ele não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Ele que nos nomeou e Ele nos deu um propósito. Ele nos designou para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então realmente é errado as pessoas falarem assim, você aceita Jesus? Sim, né? sim. Por quê? Porque aqui próprio está falando, não foi nós que escolhemos. Ele nos escolheu. Então, na verdade, se a gente chega a Cristo é porque Ele nos escolheu. É Ele que dá essa capacidade da gente pegar e crer nele, né? Como a gente diz por aí, aceitá-lo, né? Mas isso não é que a gente está aceitando, na verdade. Na verdade, Ele nos aceitou. Ele nos aceitou primeiro. E a gente primeiro. só está abrindo o coração para que Ele possa vir fazer a obra dele na nossa vida. Que aí tem toda uma implicação na questão da mensagem pregada e daqueles que vêm a Cristo. Tem toda uma explicação para tudo isso. Por que as pessoas então se rendem? Então eu não vou falar para ninguém aceitar Jesus. Não, a questão não é essa. A grande questão é que
Quando um pecador, ele ouve a mensagem do Evangelho, e quando ele se rende à mensagem do Evangelho, quando ele responde à pregação do Evangelho, é porque antes o Espírito Santo de Deus já fez a obra de convencimento nele. O Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Pronto, ele está convencido. E agora o que ele precisa? Ele precisa responder agora a mensagem do Evangelho. Então, o Cristo não deu outro meio para o pecador responder a mensagem do Evangelho, a não ser pela pregação da palavra. Então, essa obra é o Espírito Santo que faz no pecador, e o pecador ouve a mensagem, então ele tem condições de receber e responder essa mensagem do Evangelho. É a mesma coisa, é o velho exemplo do morto. O morto ouve? Não, o morto não fala, o morto não tem nenhum estímulo, a não ser que alguém faça como Jesus fez: Lázaro, vem para fora. Então, Cristo deu a vida a Lázaro novamente, e Lázaro teve condições de responder, né? Teve condições de responder. Então, a questão do pecador é a mesma coisa. O pecador, não é porque o pecador ele entrou lá na igreja, porque ele ouviu a pregação, então às vezes aquele pregador orgulhoso, né? Ele fica envaidecido porque não sei quantas pessoas lá respondeu a mensagem. Não, ele se esqueceu que o Espírito Santo já fez essa obra antes. Então, por o Espírito Santo ter feito essa obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, então esse pecador tem condição agora de ouvir, agora ele escuta, agora ele entende. Então, quando ele ouve, ele logo, estou aqui. Ele vai responder, porque o Espírito Santo já fez a obra nele antes dele entrar na igreja. É aí que está o grande marco da pregação. É por isso que você dizer, quem quer aceitar Jesus, se o Espírito Santo não fez a obra na vida dele, ele não vai vir para Cristo, de jeito nenhum. Ele só virá depois da obra, do convencimento no seu coração, depois que o Espírito Santo trazer vida para ele, então ele terá condição de responder a mensagem. E às vezes, irmão, ele nem entende. Porque, assim, nem entende. Eu falo assim, né, por mim. Eu gostava de ir nas igrejas evangélicas antes de ir pra igreja. Por causa do louvor. Eu gostava muito de louvor. Aí eu ia só por causa da música. Mas a hora que ele falava, você quer aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador? Tanto feito, tanto faz. Nem entendia. Às vezes eu ia porque o outro lado ficava forçando, vamos lá. Aí você acabava indo, você não sabia nem o que você estava fazendo. Daí, quando eu comecei mesmo a entender aquilo, aí foi até que eu fui até aceitei Jesus a semana inteira. Porque pra mim foi tão gostoso, foi aquela alegria, que aí até foi uma festividade que teve na igreja a semana inteira, e a irmã falou pra mim, viu, não precisa ir mais não. Precisa mais não. Mas aqui, quer dizer, aquela alegria tava combinando dentro de mim. E outra pergunta também que eu queria saber é assim, que nem eu trabalho numa UTI, né? E assim, às vezes tem até parente do irmão que vai lá e fala assim, a minha irmã tá lá, e tipo assim, faz um mês mais ou menos, tinha uma lá que tava com cirrose e tudo, e aí a irmã dela me falou, minha irmã tá aí, olha por ela pra mim, e fala no ouvido dela pra ela aceitar Jesus, a gente já sabe que ela não vai ter jeito mais mesmo, mas não sei o que lá, e você fica meio assim, né? Então assim, na hora que eu posso orar pela pessoa, mas... A obra é o Espírito Santo que vai fazer. Pode falar de Jesus para ela, olha, Jesus salva, né? Jesus... se o Espírito Santo não fizer essa obra nela de convencimento, você não adianta querer forçar, porque você tem que pregar o evangelho para ela. Mostrar isso você tem que fazer. E como a gente deve abordar a pessoa nesse sentido? Porque assim, a gente não pode falar, você quer ser Jesus? Igual, tipo, tem vezes, eu já vi muitas pessoas se constrangerem porque as pessoas falam isso. Quem quer aceitar Jesus? Você isso constrange, porque muitas pessoas vão lá na frente, igual ela falou, forçada. Porque agora, quando a pessoa fala, aquele outro termo que você usa... tem alguém que ouviu a palavra e quer render-se, né? Qual a resposta que você vai dar para essa pregação? Foi nisso que aí eu fui... Se você entendeu essa mensagem... Essa mensagem que você ouviu, você se identificou. Se identificou, você quer dar uma resposta. Você... É Cristo te chamando. Aí sim,
Tipo assim, o que a pessoa tinha falado, tinha tudo a ver. Era tudo que eu porque assim, precisava diferente. ouvir. Não É você que mostrando era para ela eu que ela precisava precisa de ouvir. Cristo. Ela precisa. A forma que a gente tem que abordar a pessoa é diferente, né? É mostrar isso. que o pecador Se que essa precisa de Salvador. Se a palavra entrou no seu coração e você quer se render, Você entendeu? Você quer se render a Cristo? Venha. Pode até chamar aí na é frente. diferente. Agora Venha, eu você vou fala orar assim, por Aí você. você quer aceitar, aí você é tipo você tá forçando a pessoa, tipo fazer uma coisa que, né, não é uma coisa Não é. espontânea dela. Você tá muito, eu já vi muitas pessoas ir na frente com vergonha. Não, mas isso ocorre, né? Com vergonha. isso acabou ocorrendo até hoje por falta de mesmo, entendimento. né? Chegar e ficar, ai, vem na frente, eu tenho isso mesmo. Porque às vezes eu já vi pessoas, pregadores com muita sabedoria, falar assim, você é no teu lugar, se essa palavra entrou no teu coração, né? Converse com Deus e tal. Daqui a pouquinho, no outro semana, a pessoa voltou, porque Tá não lá, precisou ela ir lá na frente. procura, se identifica. Não precisou disso. Porque senão a pessoa fica assim, ai, toda hora vai lá, fica É. Às vezes você convida, até quando você convida. Às vezes você fala assim, vai chegar lá e vai ficar falando meu nome. Tem todo esse... É isso, por isso que a gente já costuma não ficar falando nome. Temos visitantes, bem-vindos visitantes. Por quê? Não fique em pé, porque assim, eu fico constrangida, eu vou ser sincera, eu fico constrangida quando eu vou numa igreja e fica mandando eu levantar, fica mandando eu falar nome, eu não gosto. Outro dia eu fui na igreja do meu cunhado, a moça falou assim, eu falei, não precisa. Não precisa, eu deixo aqui. Porque eu acho que não é legal. Você quer apresentar os visitantes, fala assim, todos que nos visitam, sejam bem-vindos. Então, porque às vezes a pessoa não quer. Né? Eu falo por experiência própria, porque eu já vi muitas pessoas falando para mim que não vai na igreja para disso. Né? Para não se expor. Sem compreender, né, todo o processo, né, de salvação, que é Cristo que salva, é o Espírito Santo que convence, precisa ter toda essa... por falta mesmo de conhecimento, né, de falta de estar examinando a Escritura para ter um procedimento onde você, em vez de perder, você ganha as pessoas, né? Você ganha, poxa, eu fui lá, me senti bem, não fui coagido, não fui intimado, não fui constrangido. Isso é muito importante. E crer que o Espírito Santo que vai trazer esse convencimento ao ser humano, não adianta. Ou dentro da nossa casa, ou fora da nossa casa, não podemos forçar nada. Não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que as coisas vão acontecer. Mas nós temos que fazer nosso papel, temos que pregar, temos que orar, nós temos que fazer isso e o próprio Deus se encarregará de fazer essas obras. Então, a razão de sermos salvos por Deus é que para que nós não se perca, para que sejamos ressuscitados naquele dia, para que demos fruto, para que o nosso fruto venha a permanecer, para que possamos ter condições de orar ao Pai e termos essa legitimidade e o Pai, segundo a sua vontade, responder, nos dando aquilo que pedimos, né, ter essa legitimidade. Também nós somos salvos para sermos destinados para a vida eterna. Nós somos salvos porque para sermos a imagem, né, a imagem de Cristo, por isso nós fomos salvos, resgatar essa imagem de Cristo em nós, né, que foi desfigurada lá no Jardim do Éden, mas resgatamos isso, por isso que nós fomos chamados por Deus. E entendemos qual é, então, diante disso, o projeto, né, o projeto de Deus. O projeto que Deus tem na nossa vida, né? Entendendo tudo isso, por que é que nós fomos salvos por Deus, entendendo esses benefícios e fazer essa pergunta a nós, né? O que nós entendemos do projeto de Deus na nossa vida. É olhar para isso e ver, poxa, Deus tem um projeto na minha vida, Deus tem um propósito na minha vida, eu não só, vamos voltar lá, quem é você? Não, sou só membro, né? É fazer essa pergunta, quem é você? Você é alguém que o Senhor chamou, designou para que dê fruto, para que tenha condições, para que tenha legitimidade. Você foi alguém que Deus chamou para ter livre acesso com Cristo, fala com o Pai, livre acesso com Cristo. E nós acabamos nos tornando, então, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós respondemos a mensagem do Evangelho, nós nos tornamos o quê? Em filho de Deus, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai falar que nós fomos chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar que nós somos filhos de Deus agora, uma vez que nós somos chamados, né? Somos considerados como os filhos de Deus. E a grande pergunta também, depois que nós entendemos tudo isso, que somos filhos de Deus, os privilégios que temos, por que fomos salvos,
A grande pergunta é se nós temos vivido como membro da família de Deus, se nós temos vivido como membro, como santo pertencente da família de Deus, né? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Mas abra comigo lá em Efésios 2:19. Efésios 2:19, que vai dizer o seguinte: diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora nós somos da família de Deus e devemos viver a nossa vida como família de Deus, como santos, aquilo que falamos semana passada. Devemos ter uma vida diferente. As pessoas precisam olhar em nós e ver Cristo, olhar em nós e ver uma igreja ambulante, olhar em nós e ver pequenos cristos. Então ele está dizendo que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós somos da família desse Deus e nós não fazemos parte, então, nessa vida. E depois que o que nós temos que ver é o que nós nos tornamos, então, depois que nós começamos, então, a seguir a Jesus e o que Ele tem exigido de nós diariamente. Nós temos que ver o que nós nos tornamos depois que nós seguimos a Jesus, depois que nós respondemos a mensagem do Evangelho, né? Então, Marcos 8, do 34 ao 38, ele vai nos mostrar o que nós nos tornamos e o que nós devemos fazer. Quem achar pode ler para mim. Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Marcos 8, 34 a 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar-se a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, primeira coisa que nós temos que perceber nesse texto é que nós devemos negar a nós mesmos. Uma vez que você se tornou, o que você deve se tornar é negar a si mesmo. Negar a si mesmo, tomar a cruz, a sua cruz, e andar com Deus. E que Deus deve se tornar para você mais valioso do que a sua própria vida. Então, o que nos convida como filho de Deus, depois que nós nos tornamos filho de Deus, depois que nós seguimos a Jesus, e o que isso, seguir a Jesus, tem as suas exigências. Essas exigências são negar a si mesmo. Negar as minhas próprias paixões, meus desejos. Essa negação, ela tem que estar de uma certa forma que Cristo deve ser a minha maior prioridade. Não é querendo dizer para você que você tem que abandonar, deixar de viver, não é isso. Deixar de construir, deixar de progredir, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo, negar a si mesmo é negar suas próprias paixões, seus próprios desejos para segui-lo. Não se ficar preso ao movimento desse mundo com as suas tentações e oferendas que o mundo oferece. É isso que ele está dizendo, negar a si mesmo, é negar aquilo que eu desejo para poder servir a Cristo, negar aquilo que eu quero para servir e agradar a Cristo.
tomar a cruz é tomar toda a consequência de ser filho de Deus. O apóstolo Paulo disse lá na carta de Romanos, o capítulo 8, à frente, ele diz que todos aqueles que seguem a Cristo, importa que passem pelo mesmo processo, pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou, né? Então, tomar a cruz é tomar tudo aquilo. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Levar essa cruz, levar esse evangelho, trazer no corpo as marcas de Cristo, carregando essa cruz, estar andando com Deus, mas uma certa forma que ele diz aqui, que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca da sua alma, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecador se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do Pai e com seus anjos. Ele diz que quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, que a sua vida ela não pode ser mais preciosa que Cristo. Então, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então é o contrário, né? É o contrário, a vida com Cristo é o contrário, é o oposto da nossa lógica. Então, se você quiser ganhar, você deve perder aqui, né? Se você fizer isso por causa dele e por causa do Evangelho, então você ganhará lá no céu. Então é completamente oposto. É isso que a Bíblia exige de nós. É isso que andar com Cristo são essas exigências. Mas é tão difícil o ser humano negar a si mesmo hoje, não é? As pessoas não querem. É tão difícil as pessoas eles não querem mais carregar a cruz. Eles querem carregar vitórias. Eles não querem saber de cruz. As pessoas hoje não querem saber do evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz implica em negar a si mesmo, implica em perder aqui nessa vida. Você pode perder muitas coisas nessa vida por causa do evangelho. Ele disse, aquele que perder a sua vida por causa de mim, por causa do evangelho, então o evangelho, por causa de Cristo, haverá consequências, haverá perdas e danos. É isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que carregar a cruz não é fácil. E é o que o evangelho, é a proposta do evangelho. Mas tem uma coisa, mas tem uma promessa. Você vai ganhar lá no céu. Você perde aqui, mas você ganha no céu. É isso que ele está dizendo. Então, a grande pergunta é, nós temos negado a nós mesmos, né? Nós temos tomado a nossa cruz, nós temos andado, temos amado a Deus mais que a nossa própria vida. As minhas coisas têm sido mais importante do que viver para Cristo, viver a vida de Cristo. Essa é a grande pergunta. A grande pergunta é, quem é você na igreja? Eu sou alguém que nego a mim mesmo, eu sou alguém que carrego a minha cruz, eu sou alguém que tenho amado mais a Deus do que a minha própria vida. E se nós formos ver, nós temos vários testemunhos de pessoas que amaram mais a Deus do que a sua própria vida, a ponto de morrerem, né? A ponto de não negarem a Cristo, e por não negar a Cristo, levaram um tiro na testa. Por não negar a Cristo, viram suas esposas, seus filhos morrerem. Então, quem é você na igreja? Você deve ser alguém que negue a si mesmo. Você deve ser alguém que tome a sua cruz todos os dias. Você deve ser alguém que ame a Deus mais do que a sua própria vida, mais que os seus próprios desejos. Tem que estar num ponto de amar a Cristo, que essas coisas dessa vida, entender que é passageiro e supérfluo, que há uma alegria superior com as alegrias daquilo que nós podemos conquistar um dia. Nada supera essa alegria. Então é isso, é esse ponto, é de você entender quem é você na igreja. Como que as pessoas te veem na igreja. Como que você entende que quem é você na igreja. Eu sou alguém que fui amado. Quem é você na igreja? Eu sou alguém que fui liberto pelo sangue justo.
Quem é você na igreja? Eu sou alguém que recebo privilégios por causa dessa morte. Eu sou alguém que tem um livre acesso a Deus. Eu sou alguém que sou beneficiado e agraciado por Deus. Eu sou alguém que, por causa de Cristo, tenho condições de apresentar obras agradáveis, de sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Olha quanta coisa você é. Quem é você na igreja? Eu sou alguém que fui resgatado e fui trazido para a eternidade. Eu fui alguém que fui salvo na eternidade. Eu fui alguém escolhido. Eu fui alguém que Deus decidiu me amar, Deus decidiu me salvar. Quem é você na igreja? Eu sou alguém que Cristo salvou, me deu vida, e agora por causa dessa vida eu posso produzir frutos, e esse fruto vai permanecer. Depois que eu morrer vai ficar o fruto aí, e aí por aí diante vai. Quem é você na igreja? Eu sou a imagem de Cristo. Quem é você na igreja? Eu sou destinado para a vida eterna, para a alegria eterna, para o gozo eterno. Olha quem é você na igreja. Quem é você na igreja? Sou filho de Deus. Quem é você na igreja? Pertencente à família de Deus. Quem é você na igreja? Sou alguém que tem negado a mim mesmo. Quem é você na igreja? Sou alguém que tem tomado a minha cruz e tenho seguido a Cristo. Quem é você na igreja? Sou alguém que tem amado mais a Deus do que a minha própria vida. Por que eu tenho essas condições de dizer quem sou eu na igreja? Porque eu entendi a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é mostrar quem é a igreja e quem sou eu nessa igreja. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. Ele nega a si mesmo por amor a mim e a você. E o que nós somos e o que devemos fazer, seguindo o exemplo de Cristo, em Mateus capítulo 20, o versículo 26 ao 28, e o Evangelho de João 13, o versículo 12 ao 17, é que nós devemos seguir o mesmo exemplo de Cristo. Ou seja, seguindo o mesmo exemplo de Cristo, que aquele que quer ser grande no céu é o que deve servir aqui na terra. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Olha aí, predestinação de novo, por muitos. Então, aquele que quer ser grande no céu, é o contrário, né, na terra, né? Porque na terra, todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser poderoso. Jesus falou: não, mas no céu não é assim. Não. No reino de Deus não é assim? Não. No reino de Deus é o seguinte: no reino de Deus, aquele que quer ser grande lá, tem que servir aqui. Tem que ser pequeno aqui. No reino dos céus, aqui no mundo, aqui todo mundo quer ser o primeiro. Lembra Paulo falando do atleta de Cristo? Todos correm para uma coroa corruptível. Muitos correm para receber uma só coroa. Mas no céu é diferente. No céu todos correm para uma coroa incorruptível. E todos receberão essa coroa. Mas na terra aqui todos querem ser o primeiro. Aí Jesus disse: lá no céu não é assim. No reino de Deus não é assim. Aquele que quiser ser primeiro lá no reino do céu, que seja servo aqui na terra. É totalmente diferente. Esse é o exemplo de Cristo. Então a questão é que nós não viemos aqui na terra para ser servidos, mas para servir uns aos outros, como Cristo serviu uns aos outros. Então é esse exemplo que eu tenho que seguir. Quer ser grande aqui? Quer ser grande no céu? Sirva aqui. Sirva. Seja o menor aqui. Quer ser o primeiro no céu? Seja o último aqui. Seja seja servo aqui. Siga o exemplo de Cristo. E diante disso, do que somos, o que devemos fazer, seguindo o exemplo de Cristo, também nós precisamos saber quais são as marcas que identificam uma ovelha de Jesus. Quais as marcas? Essas marcas elas estão lá no Evangelho de João, o capítulo 10, o versículo 26 ao 30. Quais são as marcas que identificam uma ovelha de Cristo? Quais são as marcas que identificam o Filho de Deus? Quais são as marcas que identificam aqueles que são salvos e remidos por Deus? João
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 26 ao 30. Quem achar pode ler. Nós já estamos... Já estamos encerrando já. Já está no João 10, 26 ao 30. Quiser ler, pode ir. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Até o 30. Até o 30. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai. Olha que frase extraordinária. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a pessoa disser assim, você pode perder a salvação? Não. Você pode perder a salvação? Por que não? Porque a salvação não depende de você, não é obra humana. Olha aqui, você já mata isso aqui. Então, o que ele vai dizer? Então, são 3 marcas que ele vai identificar aqui, aqueles que são ovelhas. Isso aqui é maravilhoso. Marca isso daí. Primeiro, quem é ovelha, crê. Essa é a primeira marca. A ovelha crê no Evangelho. Crê nas palavras do Messias. Aquele que é ovelha crê no Evangelho. Crê no impossível. A segunda marca que identifica uma ovelha, vamos verbalizar aqui. Então, o primeiro é crer. Segunda marca é ouvir. Terceira marca é seguir. Então, a ovelha de Cristo, ela deve ser identificada por essas 3 verbalizações. Crer, ouvir e seguir. Por quê? Ele vai dizer aqui. Mas vós não... Ele diz assim... Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Por quê? Quem é ovelha, crê. Ele está dizendo para um grupo que não creem, mas ele diz, mas vocês não creem porque vocês não são minha ovelha, porque a ovelha minha, ela crê. Segundo, ele vai dizer, as minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas ouvem. Segundo, e eu as conheço e elas me seguem. O verbo seguir. Então elas creem em mim, elas ouvem a minha voz e elas seguem o meu chamado. É interessante, né, que essa parte, quando a gente fala sobre predestinação, escolhido, né, a gente ser escolhido, né, é muito interessante porque tem as pessoas que é escolhida, elas podem até ficar fracas, elas podem até não ir na igreja, mas elas nunca se desviam. Não, elas ela mesmo tem temor. sem na igreja, elas ela têm tem temor. Elas ficam ali. Eu conheço pessoas, né? Eu conheço muitas pessoas que não estão indo na igreja, estão fracas, não estão indo na igreja, mas elas nunca se desviaram, nunca foram para baile, não, sempre ficaram permanecem ali, estudando dentro da casa dela, porque está fraca, tudo, mas não se desvia. Então, o escolhido é uma coisa... E no tempo certo, Jesus traz ele. No tempo certo, ele traz. Né? Agora, aquelas pessoas que se desviam, já vai fazer o que não deve, é que nunca tiveram um encontro com Cristo verdadeiro. Então, né? Nunca tiveram. Porque eu vejo, às vezes, que nem eu vejo em casa. Às vezes o Júnior acho que ora mais que eu. Você entendeu? Ele permanece com o temor. Anos, irmão, faz anos, hein? Mas quando a pessoa é escolhida, ela... Mas o eleito, ele não perde. Ele saiu do Ipiranga, ele nunca mais foi na igreja. Mas Só que eu nunca vi ele sem orar dele. Olha que coisa. Aí. É o eleito de Deus. E uma vez ainda falo até às vezes pros meninos, que ainda os meninos continuaram. Acho que o Murilo até com 15 anos ele ainda foi comigo na igreja. 15, 16, eu vi isso também. Depois eles não quiseram ir mais.
Aí a gente vem trabalhando com criança, tudo a gente fala, nossa, Jesus, será que eu tô fazendo certo? Porque e os meus filhos não estão na casa de Deus, né? Aí um dia eu escutei um pregador falar assim, muitas vezes você fala assim, seus filhos nunca mais voltarão, não sei o que, irmão, tudo que você ensinou. Quando a palavra de Deus, ela fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, você plantou. ela nunca mais se desviará. Você pode ter certeza, ela não está na igreja, mas quando algo de errado acontece na vida dela, que a primeira coisa que ela faz? Mãe, ora por mim. Ele não esquece. Os princípios, né? Não esquece. E não perde o temor. Perde. Esse é o fato. E você tem que crer. Ovelha tem que crer na palavra de Deus. Tem que crer. Tem que crer, tem que ouvir e tem que seguir. Creia nisso. Né? A ovelha crê nisso. Então ele está dizendo que os que não crê, eles não crê. Porque não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas, elas creem. As minhas ovelhas, elas ouvem e elas me seguem. Né? Então elas vão vir. No momento certo ela vem. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. Então, entender isso aí. Então quem é você? Você é a ovelha. Né? Você é a ovelha de Cristo que crê, que ouve, que segue. E o que você entender o que você é e qual a importância sua na igreja de Deus. Então, em 1 Coríntios vai mostrar que quem somos nós na igreja. Nós somos um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Nós somos um só corpo. Quem somos nós na igreja? Nós somos cooperamos com os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós fazemos parte desse corpo, né? Paulo vai trazer uma ilustração do corpo, que a mão tem uma função, o pé tem outra, o ouvido tem um, o nariz tem outro. Ele está falando desse corpo, dessa unidade, que você é alguém na igreja, você faz parte do corpo, você tem uma finalidade dentro desse corpo. Você não é membro de banco, ou alguém diz membro de banco é prego, né? E é verdade, você é membro do corpo de Cristo e você tem uma função, você foi vocacionado para um dom, alguma coisa você faz para Deus, que Deus te chamou para fazer, para cooperar com os irmãos de igual modo, né? Então você coopera, né? Cada um coopera. Essa ideia, que fulano é aquilo, porque ele é aquilo, e a pessoa se diminui achando que ele é menos que aquele irmão. Não, na igreja de Cristo todos são cooperadores uns com os outros, e que todos devem ter. O apóstolo Paulo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, do 12 ao 27, é exatamente isso. Ele vai falar que dentro desse corpo cada um tem a sua função, cada um trabalha, e todos têm o mesmo valor, porque Cristo é o cabeça desse corpo. Ou a irmãzinha que limpa um banheiro, ou que varre a nave da igreja, ela é valiosa tanto quanto para aquele que prega, ou aquele que ministra, ou aquele que ensina. Eles são iguais diante de Deus, são valiosos, porque sem a irmãzinha que passa a vassourinha lá na igreja, sem ter ela, esse ministro não seria completo, ele não estaria completo. É isso. Tem uma passagem, não me lembro agora, que fala, né? Que uns é para ministrar, outros. Se todo mundo fosse ministro, todo mundo fosse limpador, todo mundo são todos, né? Ministros, são todos isso. Não, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. A gente fala também no serviço, que ela tem a sua hierarquia, né? Tem o médico, a enfermeira e a gente que é técnico. Né? Só que nós temos uma enfermeira, tem a menina que está fazendo enfermagem para ser enfermeira também. E ela assim, você não vai fazer faculdade? Eu falei, não, precisa todo mundo enfermeiro, não tem técnico. Exatamente. Aí por que tem essas hierarquias na igreja tal? Para que haja uma ordem na igreja. Para que haja uma organização, mas não quer dizer que ele é maior que o meu irmão, que a irmãzinha que está varrendo a nave da igreja. A igreja tem que olhar para isso, ela tem que entender isso. Mas por que tem aquilo ali? Tem aquilo para a ordem e decência da igreja, tem que ter uma organização, a administração da igreja, para que a igreja flua. Mas essas pessoas que estão nesses devidos lugares, elas precisam olhar para as outras e falar, olha, ele faz parte do corpo de Cristo, a qual eu também faço parte, eu preciso cumprir a minha missão, cooperando com o meu irmão de igual. Eu tenho que cooperar com ele de igual. Você é pregador, você é ensinador, mas coopere com isso e olhe para o seu irmãozinho ali, que está ali, ou às vezes ele tem uma função de cuidar do grupo de louvor, né, ou cuidar das crianças. Olhe de igual para igual com ele. Você não tem que achar que você é maior que ele. Você só está cooperando dentro desse ministério, dentro dessa obra. É assim que nós devemos fazer como igreja. Então,
entendemos também que nós somos esse cooperador, membro desse corpo, somos todos juntos trabalhando. Nós temos que ver também que essa função de todos, essa função de embaixador de Cristo é algo maravilhoso também, essa questão de sermos embaixadores de Cristo, vivemos essa experiência, entender que a honra e essa glória do nosso Mestre Jesus, ou aquilo que nós vamos externar, ela depende muito das nossas palavras e do nosso comportamento. Não é simplesmente eu dizer eu sou embaixador de Cristo, tá? Mas isso vai ter validade dependendo daquilo que você fala e do seu comportamento. Essa preocupação, então, é por isso que eu preciso entender quem sou eu na igreja. Quem sou eu? Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu sou um embaixador de Cristo, eu sou um representante de Cristo. Eu preciso saber como que eu me pronuncio e como eu me comporto diante disso, diante desta palavra, desse compromisso, dessa responsabilidade. E também entendemos que nós, como mordomos de Deus, nós precisamos entender o que Ele exige de nós como mordomos de Deus. Em Mateus capítulo 25, 14 ao 30, que é um texto extenso, vai falar sobre os dispenseiros, os dispenseiros de Deus, dos ministros de Deus, e o que Ele exige de nós como dispenseiros, como os ministros de Deus, e como mordomos, que a Escritura vai dizer, aos crentes mesmo. Nós somos mordomos de Cristo. E como que o que Ele exige de nós, como os mordomos, como dispenseiros de Deus, como os ministros de Deus? Ele exige que sejamos encontrados fiéis. Nós temos que ser fiéis. Mas mordomo do quê? Aí que é a coisa maravilhosa. Mordomo das graças oferecidas por Cristo, por meio de Cristo. Nós temos que saber administrar esses privilégios que temos. Mas como nós temos que fazer isso? Com fidelidade. E como que eu faço isso com fidelidade? Fazer com fidelidade é eu viver isso, vivendo de acordo com aquilo que eu falo e daquilo que eu me comporto. É isso quem somos nós na igreja. Nós somos todas esses títulos que eu dei, mas também que vem acarretado dessas responsabilidades. Ele nos agracia de tal maneira que também Ele exige de nós que sejamos encontrados fiéis. Então, Ele exige de nós que tudo aquilo que Ele tem dado a nós, esse dom, nesse povo que nós fazemos parte, que somos membros desse corpo, Ele quer que nós servimos a Ele com fidelidade. A cada um Deus deu dons aos homens. E cada um deve servir com esses dons com fidelidade. Obviamente não é da forma, que nem você falou da semana passada. O pessoal, mas peraí, você nem quer saber como eu tô, eu chego aqui, você já quer me jogar coisa na cabeça para fazer. Até considerando que eles perceberam o dom que você tem, mas primeiro tem que ter todo um cuidado. A pessoa deve exercer os seus dons da igreja, deve, mas ela precisa estar bem com ela mesma, entendendo as coisas, com ela mesma. Aí depois ela vai servir a Deus com seus dons. Vai chegar um momento que você, por livre e espontânea vontade, vai querer servir a Deus com seus dons. Mas isso é uma obra do Espírito Santo, e entendendo que o Senhor também virá até mim, virá até você, para que nos encontre fiéis. E aí, o que vocês estão fazendo com aquilo que eu tenho dado a vocês? O que vocês estão fazendo com aquilo que eu tenho agraciado vocês? Qual é o tamanho da fidelidade de vocês? A grande questão é eu entender quem sou eu, entender o que é a igreja, quem sou eu na igreja, entender que eu sou na igreja uma parte desse corpo e que eu tenho algo a fazer para Deus nesse corpo e que eu tenho uma suma importância para Deus dentro desse corpo. Eu tenho uma suma importância para o meu irmão, para a minha comunidade, para a minha igreja. Eu sou alguém que posso contribuir com a minha igreja, com o meu irmão, com famílias. Então, é entender quem é você na igreja. Então, você não é simplesmente um membro de banco. Você é alguém que Deus dotou de ferramentas, de dons,
de privilégios. E aí Jesus disse, agora vocês vão e sejam despenseiro. E ser despenseiro aqui também é ser aquele que é ser um reconciliador. É levar, e ser reconciliador é levar o evangelho da reconciliação do homem pecador com Deus. Você tem que ser esse intermediário de relacionamento, de reconciliação. Falar, olha, nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus e agora Cristo morreu e Ele é o nosso intercessor diante do Pai, nós rogamos a Ele, né, e através de Cristo nós somos perdoados. Então você se torna um reconciliador entre o pecador e Deus. Isso é maravilhoso. Então, é aquilo que nós devemos aprender hoje como a nossa identidade cristã, né? É aprender a saber quem é você, é reconhecer e aprender a ver a sua identidade, de quem é você na igreja. Então, todo crente, para concluir, todo crente, então, ele possui uma identidade espiritual. Todo crente possui uma identidade espiritual. Todo crente é discípulo, é um sacerdote, um filho, um servo, uma ovelha, um trabalhador, um mordomo de Jesus Cristo. Todo discípulo é servo, trabalhador. E cada discípulo, cada trabalhador precisa adorar, precisa aprender a trabalhar, a amar e evangelizar. Esse é o nosso papel. Quem é você na igreja? Alguém que Deus chamou para dar continuidade na sua obra dentro da igreja e fora da igreja. Quem é você na igreja? Alguém que o Senhor escolheu para que sirva dentro e fora da igreja. Você é um trabalhador, você é um evangelizador, você é um discípulo, você é um mordomo de Jesus, você é um servo, você é um filho. Você é alguém que Cristo escolheu na eternidade e te chamou pelo nome. Essa é coisa maravilhosa, amém? Deus abençoe. E semana que vem, na sexta agora, nós falaremos sobre o propósito da igreja. Falaremos dentro do propósito da igreja sobre a adoração.